E eu quero que você abra a sua Bíblia. Vou convidar você para abrir em Salmo 55. O Humberto vai me ajudar colocando. O versículo-chave é o versículo 22 e o versículo 23 também. Salmo 55, versículo 22 e 23. Eu vou ler na atualizada. Você pode usar a sua versão que você tem. Eu quero destacar algumas coisas aqui nesse texto. O título da mensagem do nosso devocional é Uma Visão a Longo Prazo. O versículo 22 diz assim: Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Muito bem, esse é um salmo que Davi, o rei Davi, escreve. E eu gostaria de explicar só um pouquinho do texto para você entender o que produziu essas últimas palavras do rei Davi. Ele estava passando por um tempo de grande pressão. Se você ler depois os versículos de 1 a 3, você nota a maneira como Davi está angustiado. Ele fala do desejo dele de escapar dessa situação, dessa pressão que ele está enfrentando, versículos 4 até o versículo 8. E ele fala do tumulto que está ao redor dele, a confusão, muitos pensamentos, muitas vozes, versículos de 9 a 11. Mas, sobretudo, ele também está enfrentando um problema de relacionamento com um amigo próximo. Ele não diz o nome desse amigo. Existem vários estudiosos que pesquisam, mas não existe ninguém que chegou a uma conclusão. Olhando a vida de Davi como um todo, a gente não consegue identificar. Existem algumas hipóteses, mas sendo que Davi não colocou o nome, eu acho que a intenção de Deus em nos deixar gravado esse texto é nos ajudar a entender que às vezes a gente está enfrentando problemas extremamente próximos a nós, pessoas que estão junto conosco, dificuldades, versículos de 12 a 15, mas especialmente quando Davi chega nos versículos 16 a 21, ele fala que Deus está atento à sua oração. E Davi, ele conclui o Salmo, nós chegamos nesses versículos 22 a 23, ele conclui o Salmo com o que eu chamei, o título do nosso estudo hoje à noite, desse devocional, é Uma Visão a Longo Prazo. Nós precisamos, às vezes, olhar circunstâncias, não só do ponto do que a gente gostaria de que aquilo fosse resolvido de um modo rápido, mas precisamos olhar as coisas de uma perspectiva de longo prazo. Como que Deus olha as circunstâncias? O livro de Salmos é um livro bem precioso. Talvez se você tem dificuldades de oração, de ter palavras, algumas palavras diferentes. Eu já conversei com algumas pessoas que às vezes falavam assim: olha, pastor, eu tenho desejo de orar, mas às vezes minhas orações são mais ou menos do mesmo jeito, do mesmo estilo. Chega um momento que eu nem sei o que dizer mais. Olha, uma boa ideia, use o livro de Salmos. Pegue um dos Salmos e leia o Salmo como se fosse a sua oração. Algumas músicas que até nós temos, algumas letras, você vai notar que elas foram tiradas do próprio Salmo, porque o Salmo é um livro de cântico. Deus é tão bom conosco, que não somente Ele nos pede para orar, Ele nos coloca a oração como uma ordem, mas Ele também até nos dá as palavras que a gente pode usar para falar com Ele. Não é maravilhoso isso? E quando Davi chega no versículos 22 a 23, ele destaca algumas palavras-chave que eu gostaria de olhar com você aqui. Então lembra desse contexto de confusão, de um coração apertado, problemas ao seu redor. E aí ele diz ali: confia os teus cuidados ao Senhor. A primeira palavra que eu quero destacar aqui é cuidado. O que Davi está querendo dizer? Eu acho interessante que Davi começa com um problema e na oração dele ele encontra esperança. Ele começa para falar com Deus e todo aquele peso vai ficando para trás e ele vai cada vez mais se aproximando de Deus e talvez compreendendo, sentindo Deus na realidade da sua vida. E quando ele fala cuidados, aqui é tudo o que você tem, tudo o que você está enfrentando na sua vida, as suas preocupações, responsabilidades, tudo aquilo que você tem que cuidar, a sua agenda, o seu plano do dia, o que eu tenho as coisas para fazer.
no dia de hoje, durante essa semana, e você está vendo que há vários problemas que vão ter que ser enfrentados, que vão ter que ser tratados, situações dentro de casa, na sua família, ao seu redor, trabalho. E ele fala, confia os teus cuidados ao Senhor. E é interessante que ele diz, e ele te susterá. Ele aqui é o Senhor vai te sustentar. É interessante aqui, Deus ele não vai carregar os nossos problemas. Davi não está dizendo que ele vai solucionar, mas o que ele está colocando é que Deus vai nos capacitar. Ele mesmo vai nos fortalecer para conseguirmos enfrentar esses problemas. Não é maravilhoso isso? Deus ele nos dá ombros fortes para suportar o peso das situações. Isso é uma maneira de entender a palavra paciência, aquela força para continuar progredindo, continuar perseverando naquilo que Deus quer que a gente faça. Essa palavra que Davi usa aqui é a mesma palavra que José usa, que você pode anotar aí se você quiser, para olhar Gênesis 45, versículo 11. Esse versículo da José, ele está falando com a sua família. Ele está trazendo eles de novo da terra onde eles estão passando fome, estão passando tribulações. E José dá a promessa de que ele vai sustentar sua família todos os dias que eles estiverem com ele no Egito. Então é interessante para dizer, José ele tinha condições de fazer isso. Ele tinha todos os recursos para providenciar para sua família o sustento. E é essa mesma palavra que Davi usa aqui. Ele vai nos sustentar, ele vai nos capacitar a enfrentar as dificuldades, essas preocupações, nossas responsabilidades. E aí chegamos no versículo 23. Parece um versículo meio duro, não é? Quando Davi fala, tu, porém, ó Deus, precipitará a cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade de seus dias. É bem típico de Davi, porque Davi era um guerreiro e ele usa expressões fortes, mas de uma forma bem simples. O que ele está querendo dizer aqui? Quando ele fala metade dos seus dias, e esses homens, lembra do contexto que ele está enfrentando essas dificuldades, talvez dentro do seu reino, como rei tendo que solucionar essas dificuldades, o que nós podemos entender é que o mal dura pouco. Amém? Você pode dizer esse amém de todo o seu coração? Parece que algumas situações são difíceis enquanto estamos enfrentando, mas do ponto de vista de Deus, o mal ele está no controle do Senhor. Deus ele está no controle de todas as coisas. É Ele quem verdadeiramente está sobre tudo que tudo acontece. Seja o Covid-19, seja a situação do nosso governo, do nosso país, do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua saúde, da sua família, tudo. Nossa igreja está nas mãos do Senhor. E Ele diz aqui, não chegarão à metade dos seus dias. Deus ele está no controle de todas as coisas. E Davi, então, com essa percepção de quem controla mesmo não é os inimigos, não é os problemas, ele chega no final do versículo e ele diz, eu, todavia, confiarei em ti. Davi ele começou esse salmo transtornado, mas depois de abrir o seu coração, de apresentar suas preocupações, ele chega ao final com uma perspectiva correta. E ele deixa de lado os seus inimigos e ele usa um eu extremamente enfático. Eu acho interessante que Davi usa eu aqui. E ele ensina, com essa expressão final, ele nos ensina que não existem três lados. A nossa vida ela não é sobre eu, as preocupações e Deus. Na verdade, a vida é sobre eu e o Senhor. A vida é sobre você e seu relacionamento com Deus. Davi diz, eu, todavia, confiarei em ti. Qual é o desafio que eu acredito que a gente pode aplicar para nós? Há um ensinamento principal. Mantenha a sua vida firme, mantenha a sua fé firme. Não se desespere. É o próprio Deus quem está do seu lado. Ele vai lhe ajudar a superar momentos de dificuldades, de dor. Confia seu coração, o seu sofrimento ao Senhor. Ele nunca vai abandonar você. Uma das coisas incríveis da palavra é que Deus ele honra a nossa fé. Ele honra nosso compromisso.
A vida ela não é feita de momentos alegres e bons o tempo todo. Ela também se constitui de dores e lutas, mas nesses momentos difíceis é onde nós devemos aprender lições preciosas e mostrar também a nossa força e a nossa fé. Quando nós atravessamos tribulações, irmãos, nós temos uma oportunidade de demonstrar a Deus que nós confiamos nele e demonstrar às pessoas que estão ao nosso redor quem é Deus, o quanto ele nos ama e que nossa fé ela vai ficar firme, não vai se abalar. Então, confia no Senhor e saiba que ele vai recompensar os bons e justos, aqueles que permanecem, se mantêm fiéis ao seu amor. Faça como Davi. Davi, ele confiou no Senhor. Também, não somente aquilo quem ele era, mas todas as suas necessidades, todas as suas dificuldades. Então, ore a Deus, para que ele possa conceder a você força, conforto, e assim você pode superar momentos de dor, de dificuldades. Em Deus nós podemos ter grande esperança. Davi lhe diz: eu todavia confiarei em ti. Não como os maus, não como aqueles que vão ficar pelo caminho, mas para aqueles que chegam até o fim. Davi fez uma escolha. Qual é a escolha que a gente vai fazer? O meu desejo é que você possa fazer a melhor escolha. Escolha confiar no Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, ó Pai, pela sua palavra, que é um desafio para nós em tempos que às vezes enfrentamos dificuldades, mas nossas vidas estão na sua mão de modo completo. Nada nos acontece que o Senhor não esteja no controle. Então, ó Deus, nos dá sabedoria para enfrentar as situações de modo que honra o Senhor e seja um instrumento, ó Deus, para que o seu nome possa ser conhecido àqueles que estão ao nosso redor. Fortalece cada um dos irmãos em suas casas, em seus lares. O Senhor conhece as nossas dificuldades, conhece nossas necessidades. Estamos diante do Senhor, ó Deus, como seu povo, e nos dá a oportunidade de aprender as lições que nós precisamos aprender nesse tempo que estamos vivendo e poder, ó Deus, quando o Senhor nos permitir voltar, estarmos juntos, reunidos, sermos, ó Deus, gratos ao Senhor e poder compartilhar das grandes bênçãos do que o Senhor está fazendo em nosso meio. Eu te louvo agradecido por essa oportunidade de estarmos juntos meditando na sua palavra e assim como Davi, mesmo em meio a tantas dificuldades que ainda estava passando, saber que ele podia prender o seu coração no Senhor e encontrar no Senhor a força que ele precisa. Nos ajuda a fazer o mesmo. É por isso que eu oro agradecido ao Senhor em nome de Jesus. Amém.